Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A igreja celebra neste dia a apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. E no Evangelho de hoje, nosso Senhor Jesus revela a relação espiritual que existe entre os seres humanos. Nosso Senhor Jesus não retira os seus discípulos de suas casas, mas a Igreja Apostólica, formada a partir deste chamado, convida os pilares da Igreja, os apóstolos, homens que aprenderão a estarem comprometidos com o anúncio da salvação e do reino de Deus. Estes formarão a grande igreja e os apóstolos do Senhor. A família de sangue, aqui neste momento, ela não é substituída pela família espiritual, mas Jesus revela que existe um outro amor profundo, um amor que irá perpetuar a vida da graça que sustentará a família de sangue. Esta família espiritual, a igreja, portanto, ela ouve, escuta a palavra de Deus. Irmãos e irmãs caríssimos, a Virgem Maria, ela tem uma relação espiritual com o seu filho. Santo Agostinho vai traduzir este amor da Virgem Maria como sendo o amor do coração, o amor da alma, maior que o amor que é trazido na carne, no ventre. Maria é a mãe de Jesus, a mãe de Deus. E ela permite que a sua alma se debruce fortalecendo o seu corpo e que este corpo transborde este amor para a igreja. É esta a relação da bem-aventurada Virgem Maria com o Verbo divino, com o Verbo de Deus feito carne. Mais do que seu ventre, Maria Santíssima guardará Jesus na sua alma. Esta alma, amados, que foi preparada para acolher o Verbo eterno do Pai. O dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, promulgado por Pio IX, vem justamente trazer para nós a claridade deste amor, desta alma da Virgem Maria que foi criada. Assim Deus, desde o princípio e antes dos séculos, escolheu e preordenou para o seu Filho uma mãe, na qual ele se encarnaria e da qual, depois, na feliz plenitude dos tempos, nasceria. E de preferência a qualquer outra criatura fê-la alvo de tanto amor, a ponto de se comprazer nela com singularíssima benevolência. Por isso, cumulou admiravelmente mais do que todos os anjos e todos os santos, da abundância de todos os dons celestes tirados do tesouro da sua divindade,
Assim, sempre absolutamente livre de toda mancha do pecado, toda bela e perfeita, ela possui uma tal plenitude de inocência e de santidade, que depois da de Deus não se pode conceber outra maior, e cuja profundeza fora de Deus nenhuma mente pode chegar a compreender. Então, amados, Pio IX, na Ineffabilis Deus, promulga o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Santo Tomás de Aquino, refletindo sobre a beleza da Virgem Maria, estando mais próxima de Cristo que qualquer outra pessoa, porque dela se tomou sua humanidade, recebeu dele, portanto, a plenitude de graça que ultrapassa a das outras criaturas. Santo Tomás nos faz imaginar a proximidade dos anjos de Deus. Estando mais próximos de Deus, são seres perfeitíssimos. Do mesmo modo, a Virgem Maria foi a que esteve mais próxima, unida à divindade. A graça e a verdade vieram por ele, por Jesus. Portanto, Deus a transmitiu a sua humanidade para que estivesse sempre unida a Jesus, unida à divindade do Senhor. Então, caríssimos irmãos e irmãs, a apresentação da Virgem Maria faz-nos contemplar a pequenez de uma criança, de uma menina que recebeu uma alma, e esta alma da Virgem Maria, ela transborda sobre o corpo que a fez afastar-se de todos os pecados até veniais. Isto não aconteceu com os santos. E este corpo transborda o amor divino para auxiliar a nós, homens, na vida de santidade. Peçamos, portanto, a bem-aventurada sempre Virgem Maria, a sua intercessão. Contemplemos a beleza de Maria Santíssima, menina, nascida, criada, nascida de maneira extraordinária na velhice de Ana e de Joaquim, os seus pais. Porém, um nascimento natural. Ali, a Virgem Maria já tinha sido preparada pelo bom Deus, desde a eternidade, para ser a mãe do Filho de Deus. Peçamos à Virgem Maria, ela que sob o seu lugar na igreja, ela que sustenta as mãos sacerdotais. Certa feita, quando meditava, na verdade, da Eucaristia, e muito jovem pensava no sacerdócio, certa vez, imaginando, rezando, tive como que uma luz, uma contemplação de uma imagem. As mãos do sacerdote sustentando a Eucaristia e as mãos da Virgem Maria sustentando as mãos do sacerdote. Obediente a Deus, mãe da igreja. Poderia ser as suas próprias mãos a sustentar a Eucaristia. Mas a Virgem Maria está e sabe o seu lugar. Mais do que ela é o corpo de Cristo, que é a igreja. Portanto, ela é membro perfeitíssimo da igreja, sustentando também a nós que somos membros da igreja, a nos alimentarmos do seu Filho, a nos alimentarmos do corpo do Senhor, para na igreja, alimentados na santidade dos sacramentos, e pela intercessão da Virgem Maria, sim, agora darmos frutos de santidade. Que a Virgem Maria faça-nos experimentar. Experimentemos, irmãos, a contemplação da presença de Maria na Santa Missa, na Eucaristia, dando à luz o Salvador, carregando o seu próprio Filho também no momento difícil, ali espiritualmente no Monte Calvário, presente,
para que a sua igreja também com Cristo ressuscitasse, para que com a igreja de Cristo também o Filho de Deus ressuscitastes numa vida de testemunho, numa vida entregue e doada, que é a vida dos santos. Sejamos santos, irmãos e irmãs. Peçamos a graça de sermos esta família espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta mesma família que está obediente. Quem é minha mãe e meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Ou seja, o próprio Cristo fala que a sua mãe é discípula, é seguidora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.